Olá, que bom tê-los aqui novamente nessa sexta-feira, dia tão esperado por nós e a gente espera que por vocês também, porque é dia de entrelinhas. É dia em que nós normalmente costumamos ter um bate-papo muito bacana com pessoas, com convidados muito especiais. Já tivemos várias pessoas que passaram por aqui e hoje nós temos aqui o nosso amigo Miguel Almeida, que já é muito conhecido porque já foi prefeito de Minas do Leão, né, e fez uma excelente gestão. Mas hoje o nosso desafio aqui é conversar com esse ex-prefeito sem tocar em política. Vocês que já conhecem o Miguel devem estar pensando, duvido que aquelas duas consigam isso. Mas nós vamos conseguir, porque se vocês estão lembrados, há alguns programas atrás, nós também tivemos uma pessoa aqui entrevistada da área da política. Duas, aliás, nem foi uma. E como a gente gosta de desafio, de certa forma, nós nos sentimos desafiados a cumprir essa missão. Então, a gente tem certeza que, da parte do Miguel, ele topou esse desafio conosco, o que deve ser desafiador para ele também, né? Porque a pessoa cria aquele estigma, né? E tem aquela função, e aí não tem como fugir do assunto. Mas hoje nós não vamos falar de política. Mas vamos conhecer um pouco mais dessa pessoa tão querida, dessa pessoa competente e saber um pouco da vida do Miguel, dos pensamentos, das entrelinhas do nosso amigo Miguel, né, Nilce? Que desafio nosso. Com certeza. Olá, pessoal. Quem está nos ouvindo, o nosso diretor, Miguel, minha colega. E hoje um prazer mesmo, grande, de ter o Miguel aqui conosco. Porque muitas vezes a gente diz que conhece a pessoa, mas é um conhecer que é de vista, né? Eu sei quem é e coisa e tal. Então hoje eu também vou ter esse prazer de conhecer um pouco mais do Miguel. E como nós vivemos de desafio, né? E viver já é um desafio, nós topamos esse desafio, Denise, do estar com o Miguel sem falar em política. Apesar de que a gente sabe que faz política desde a hora que acorda de manhã, né? Na verdade, a política, ela faz parte da nossa vida. E quem não tiver uma boa política de vizinhança, uma boa política administrativa, não importa se é dentro do lar ou não, acho que fica uma coisa meio complicada. Então é muito bom te ter aqui conosco, né, nesse bate-papo. E algumas propostas que às vezes, sabe, Miguel, vou te contar uma coisa. Eu tenho uma colega, sabe, que trabalha comigo, né, aqui, eu não vou citar o nome, mas de vez em quando ela faz umas pegadinhas, assim, sabe? Nilza não cita nome, olha o processo. Não vou citar o nome, né? Então, tu já esteja um pouco preparado para, de repente, ela sair com alguma pegadinha, né? Porque faz parte dessa minha colega, que eu não vou citar o nome, porque eu tenho muito medo do processo. Mas, Miguel, então, agora a palavra é tua para que tu possa bater um papo inicial te apresentando, né, para os nossos telespectadores. E é uma honra te ter aqui novamente. Repito essa satisfação que a gente tem no Entre Linhas em te ter hoje aqui conosco. Muito bem, eu em primeiro lugar quero agradecer, né, o convite, as palavras que foram tão elogiosas aí no início. E é um prazer para mim, tão grande ou até maior, né, de estar aqui participando desse momento. E dizer que, da minha parte, né, eu vou procurar, então, nessa uma hora que a gente tem pela frente, tanto tempo, né? Acho que se não for 100%, 99%, ou sei lá, quase perto disso das vezes que eu tive algum pronunciamento, eu falei sobre alguma coisa, foi relativo à política, ou à política partidária, ou à política relativa à administração, né, pública. Então, quando a gente representa um município, como eu tive a oportunidade de fazer isso por 12 anos, automaticamente a gente é escalado. Já está, né, na veia. Não, e a gente é chamado para falar, né? E a gente tem até a obrigação. Então, eu vou tentar ser um mau político hoje, né? Fugir da política, né? Porque o bom político, ele aproveita as oportunidades e faz o seu merchandising, vamos dizer assim, né? Mas hoje até vou procurar ser um pouco diferente. Vou então aproveitar a tua expressão e vou dizer que não é um mau político. Talvez seja o político que as pessoas estão esperando. Por quê? Porque
vai falar sobre o aspecto humano, as relações humanas, né? O que move as pessoas, os seus sentimentos, as suas angústias. Porque às vezes as pessoas pensam, né, que quem exerce um cargo, ou já exerceu, ou vive nesse meio, Sim. é um coração de pedra, né? Torna máquina, né? É frio, assim, é muito pragmático, não tem as suas preocupações, as suas mazelas, e todos nós temos. Né? Engano de quem pensa assim. Exatamente. Porque eu vou ter que te responder, fazer o contraponto dentro da minha experiência e do que eu vejo, que eu vivi. Os próprios políticos, eles são classificados de diversas qualidades e adjetivos e também defeitos, né? E a questão do bom coração, ele é, vamos dizer assim, uma qualidade que é dada a alguns e não é dada a outros, né? Exato. E o bom coração não quer dizer que a pessoa seja molenga, né? Que seja, diga sim para todo mundo. E tem mais, Miguel, desculpa te interromper. O bom coração nasce. Nasce. Sim. O bom coração já nasce, né? Porque muitas vezes existem atitudes de bom coração que a gente sabe, tem certeza absoluta que não é, né? Mas o que a gente está falando aqui é realmente, né, aquele coração bom, aquele coração humano. Né? Isso aí vamos dizer, não faz parte da vida pública, faz parte do ser humano. Eu há poucos dias eu presenciei um diálogo que eu achei bem interessante, assim, e parecido com o que a gente estava falando. Eu vi dois empresários conversando e um disse para o outro: por que tu não implementou tal coisa na tua empresa? Porque sistema lá um sistema que ele, segundo um que estava vendendo lá a ideia, no meu negócio eu diminuí tantos funcionários. E o outro respondeu o seguinte: eu poderia, mas eu fico com pena do pessoal que trabalha comigo, porque é um município pequeno, eu sei que tem poucas oportunidades, se sair daqui vão ir para onde? Então, muitas vezes até o empresário, né, ele age com o coração. Chega num momento que ele precisa, né? Sim, precisa separar. Precisa separar, mas eu acho que muitas decisões são tomadas com o coração. E eu sempre digo uma coisa: quando a gente fala, qualquer coisa que tu for falar, quando se fala com o coração, que vem do coração, ou que se faz com o coração, sempre é a melhor decisão e a melhor palavra, né? E sempre o melhor retorno. Eu sempre digo assim, que todos nós nascemos, né, humanos, nós não somos racionais, né? Então, aliás, irracionais. Então, nós somos considerados humanos. Mas ser humano, tu te tornas ou não, né? Por quê? Porque ao nascer, tu é humano, é igual. Ao te tornar ser humano é que vem a diferença. Quem é um ser humano e quem é um humano, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o ser humano é o ser justo, é ser espiritualista, é ser humano, né? É todo um trabalho, digamos assim, adquirido em prol do quê? Em prol do propósito, né? Todos nós viemos com um propósito, viemos com uma missão. Só que tem muitas pessoas que ao longo da caminhada esquecem e passa apenas, então, tira o ser e é um humano, né? Isso é e lamentavelmente vou te dizer assim, é com tristeza, não me alegro de dizer isso, mas muitas vezes eu penso, né, que é uma grande maioria de humanos. Ser humano é bem diferente, na minha opinião. Sim. Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, né? Em qualquer coisa que a gente faça, seja no trabalho, seja na família, nas relações, de ter o equilíbrio, né? Porque a gente não pode nem ser total coração, nem total razão, né? E talvez aí o desafio é mais porque tem difícil momentos, de ser vencido, é isso, Miguel, né? tem momentos na vida da gente que pode até ser difícil, pode até doer, coisa e tal, mas a gente tem que olhar a razão, né? E não levar só na emoção,
Porque muitas vezes tu precisa agir com a razão, né? E muitas vezes dói em alguém, ou enfim, mas o que nós temos? Uma consciência tranquila, né? Foi preciso agir com a razão e não só com a emoção. Até porque quem age só com a emoção pode fazer muita bobagem, né? Também. Vamos brincar de estabelecer um percentual, assim, se nós tivéssemos que cada um de nós falar, né? Vamos deixar o nosso convidado por último para não ser tão, assim, né? Já começou nas pegadinhas, que não é pegadinha, é uma oportunidade de discussão. Se nós tivéssemos que dizer a Nilza, faz a tua tabela aí entre razão e emoção, qual é o teu percentual de um e outro? Olha, eu te diria que é complicado, porque é bem relativo, assim, ó. Mas eu te diria que eu sou 50% razão e 50% emoção. Por quê? Porque eu sei bem a hora que eu tenho que agir com a razão, né? E muitas vezes é por isso que eu disse que dói. Muitas vezes dói, muitas vezes machuca. A gente se sente, às vezes, machucado, mas é preciso. E aí, nesse ponto, eu não fico em dúvida, não. E a emoção também, porque mesmo eu tendo que agir com a razão, eu estou mexendo com a emoção. Estou mexendo com a minha emoção. Ah, tu é equilibradinha. Então. Acho, me considero equilibrada em razão e emoção. Bom, que inveja, né, minha, porque eu não sou equilibrada nesse sentido, né? A maturidade tem me ensinado mais, mas eu sempre fui, assim, uns 70% coração, Emoção. né? E 30% razão. Acho que fui só na minha adolescência. E continuo. E sabe que eu não acho ruim isso, não. Porque eu sempre procuro, quando eu vou tomar uma decisão, justamente por saber que eu sou assim, eu não costumo tomar decisões sozinha, né? Eu procuro sempre conversar com alguém que eu sei que é ou 50-50 ou ou o meu inverso, né? Para dar o balanço. Porque a coisa mais difícil, e vou dizer para vocês, não sei se vocês concordam comigo, mas depois do que a gente já passou e tem passado, e a incerteza do futuro, é tão difícil deixar a razão falar mais alto muitas vezes, né? Então, por isso que a gente precisa cada vez mais buscar isso. Mas não é incomum. A gente vê muita gente agindo com a razão e se dando mal. Não, mas, enfim, né, quando eu falo do equilíbrio, é porque quando eu vou tomar, e não foi uma nem duas vezes, né, de ter que agir pela razão, por que eu falo da emoção presente? Porque mesmo sabendo que eu tenho que agir pela razão, eu não deixo de estar mexendo com as minhas emoções, né? De saber que aquilo está doendo. Pode estar doendo no outro e pode estar doendo em mim também, mas é necessário. Miguel, rapidinho, porque, gente, a gente já está quase no fim do primeiro bloco, Sim. Mas isso não vai impedir do nosso visitante sair dessa sinuca de bico. Não, mas eu não considero uma sinuca de bico, né? Mas o que eu posso te dizer? Eu procuro, já tem um ditado, uma frase, não é um ditado, é uma frase, não sei quem foi que, não me lembro, mas sei que era em latim, então deve ser bem antiga. No meio termo que está a virtude, né? No meio termo das coisas, de tudo, né? Eu acho que o ideal é isso aí, 50% para cada lado. Eu procuro ser 50%, mas acredito que depende muito do momento. A gente pode ser mais uma coisa, pode ser mais outra. Tá, mas se tu vai ter que ser preciso, tu vai ter que estabelecer um percentual agora. Hoje? Agora. Agora, no momento de vida que eu estou, no momento exato da minha vida hoje eu estou sendo mais razão do que emoção, porque eu tenho algumas decisões bem importantes para tomar, então precisa da razão. Se eu agir pela emoção, eu posso me dar mal. Depende de outras situações, é o contrário, por isso que eu falei, né? Pode virar, no futuro eu ter que tomar uma decisão que a emoção seja mais importante nela. Queremos saber percentuais. O povo quer saber. Hoje, no dia de hoje, mais razão do que emoção. Sim, 80 razão? 90? 70. 70? É, 70. Tá, então vou me aconselhar contigo, porque eu estou 70 da emoção, vai dar pra né? gente... Legal, é o contraponto, olha aí, e interessante isso, né?
Porque, na verdade, o que o Miguel traz é que a gente tem que saber lidar com os momentos, né? Com a situação que se apresenta para a gente, que não é linear, e nós vamos dar um intervalo. A gente já volta. Segue conosco. Estamos de volta no nosso segundo bloco e vamos seguir no nosso bate-papo. Agora já tomando outros rumos, né? O rumo do desconhecido. Por que do desconhecido? Porque a gente, como já fez em outras vezes, não com esse material, mas com outros, a gente sempre gosta de ser pego de surpresa, não seria essa o termo, mas a gente sempre gosta de enfrentar os desafios, né? Isso não nos apavora. E a gente convidou o Miguel para encarar esse desafio conosco. E por que a gente chama de desafio? Porque nós aqui estamos entre amigos, a gente pode bater o nosso papo e colocar as nossas ideias sem receio de sermos julgados entre nós aqui, porque nos conhecemos. Agora, vocês, né? Vocês vão estar conhecendo muito de nós. Então, é um desafio no momento que a gente coloca a nossa opinião para pessoas que talvez nem nos conheçam, né? Mas o que é bom é exatamente isso, é a gente poder descobrir aquilo que as pessoas que a gente conhece, ou superficialmente, ou um pouco mais, pensam a respeito de determinado assunto. E dar a oportunidade de nos conhecerem. E dar a oportunidade de nos conhecerem. Então, esse é o Entre Linhas. Então, a gente tem aqui 2 instrumentos, né? Um que são várias tirinhas chamadas sementes de reflexão, né? Que, como o nome já diz, são pensamentos ou frases ou algum dizer de alguém conhecido, são frases aleatórias que nós acreditamos que sejam as necessárias para que a gente possa fazer uma abordagem hoje. Tá? Então, nós vamos começar por aqui e eu vou dar o privilégio do nosso convidado tirar a primeira tirinha, que vai ser comentada por todos nós. Beleza? Vamos lá. Vou espalhar aqui que fica melhor. Embaralhar aí, ó. Vamos lá. Essa aqui. Tem que botar o óculos. Vamos lá, então. Tu que vai ler? Pode ler e já sair comentando. Enquanto isso, a gente já vai pensando aqui, enquanto vai lendo. O melhor remédio para as nossas preocupações consiste em estarmos inteiramente ocupados, realizando alguma coisa construtiva. Eu peguei a melhor de todas. Não tem dúvida. Mas com certeza. É fato? Muito fácil. Eu acredito, eu acredito tanto nisso que eu sempre falo para as pessoas e falo para mim mesmo que ninguém se aposenta, ninguém pode se aposentar, né? E parar. Deve se aposentar, claro, né? É um direito, mas é uma garantia que a gente tem para a velhice, mas a gente nunca deve parar. Né? A mente vazia é a oficina do diabo. Eu gosto muito de brincar com esse ditado. E todo mundo que se aposenta é a mesma coisa, pode ver. Tem aquela euforia, vou parar, fica 3, 4 meses, sei lá, 6 meses, não aguenta mais parar. Hoje mesmo eu falei lá em Minas Ulhão, conversando com uma pessoa lá, um amigo, que me disse isso aí. Se aposentou, está bem aposentado, mas não aguenta mais, quer ter um negócio para sair às 8 horas de casa. Então, deixa eu te dizer. Eu já disse isso no outro programa, né? Então agora eu vou dizer para o Miguel e para quem está nos ouvindo. Eu estou em final de carreira, né? Sou orientadora educacional da Escola Visconde de Mauá, né? Quase 30 anos lá. Né? Por pouco não nos encontramos lá, então. Eu estudei lá. Pois é. E aí, então, olha só. Eu vinha falando já para a Denise, inclusive, que eu tinha que achar algo. Né? Eu estava encerrando um ciclo, sim, mas iniciando outro. Né? Não me via, não me vejo aposentada, parada. Né? Acho até que eu adoeceria, sei lá, não faz o meu estilo. E aí eu comecei a pensar no que eu vou fazer, mas aí eu tinha uma certeza. Não queria mais patrão, não queria mais aquele compromisso de horário, eu queria algo flexível, algo que me deixasse respirar, que eu pudesse sair, que eu pudesse... Tantas coisas que às vezes eu queria fazer e estava trabalhando. Então, estou me aventurando, digamos assim, né,
numa nova etapa, num novo ciclo, né, que é o empreendedorismo, né, partindo para o empreendedorismo de semijoias, não revendendo, mas eu produzindo. Sim. E porque é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto, e porque na minha oficina o diabo não entra. Né? Eu tenho que ter algo para mim fazer, eu tenho que me sentir útil, eu tenho que estar de bem comigo, porque quem está ao meu redor não tem obrigação nenhuma de estar, digamos, aturando eu, reclamando ou isso ou aquilo. Né? A gente tem que dizer, eu vou fazer. Né? E eu decidi que eu ia fazer. Então, concordo plenamente. Muito bem, isso aí. Que não posso parar. Não me vejo parado. Depois da aposentadoria, eu acho que como tu falou, é um outro ciclo, uma outra fase. Não precisa ter todo aquele rigor, né? Exato, mas, exatamente. É uma coisa mais leve. Mas tu tem, eu inclusive falei na minha casa, olha, eu estou em casa e não estou em casa. Porque se eu estivesse trabalhando, eu estaria cumprindo um horário. Esse horário eu estou cumprindo na comodidade, digamos assim, da minha casa. Sim. Então, na minha casa eu tenho um mezanino e eu faço a minha produção lá e eu digo, não estou em casa, estou no trabalho. Ah, sim. tenho adorado isso, porque aí eu tomo meu cafezinho, eu tomo meu chimarrão, mas eu estou produzindo. Sim, muito bom, interessante. Bacana. Eu vou dizer, vou puxar aqui um outro viés desse assunto, que relendo a tirinha ali me tocou de comentar, e é que eu acredito nisso. A gente precisa ter sempre o que fazer, né? Porque, estando aposentado ou não, a pior coisa que tem é a preocupação, né? Ficar preocupado com uma coisa e ficar obcecado naquilo. Então, vai achar uma coisa para fazer, criatura, por antecipação, né? Né? Então, eu estou numa fase da minha vida que eu não sei o que eu faço primeiro e, ao mesmo tempo, eu dou graças a Deus por isso. Porque é uma maneira, primeiro, de eu me sentir útil, de eu me sentir viva e produtiva, porque eu acho que o pior sentimento para uma pessoa é não se sentir mais necessário. Seja eu lá onde ela estiver. Porque até em casa, né? Vamos nos transportar para a questão dos idosos, né? Que é uma realidade que tá bem presente na minha vida agora. Qual é o maior cuidado que a gente tem que ter com os idosos, além da saúde vulnerabilizada? É a depressão. É o medo de uma depressão. Por quê? Porque eles sabem, eles têm ciência de que eles não são mais os mesmos. E eles precisam ter um objetivo. E que o tempo não volta. Precisa ter um plano. E é difícil, gente. É difícil despertar para isso. Sim. E isso é vida, né? Tu ter o que fazer, tu ter um motivo para acordar todos os dias, sair da cama, te vestir, tomar um banho, para quê? Para sentar na frente de uma televisão. É verdade. E só ver desgraça, Deus que me perdoe. Menos a atualidade, né? A atualidade não passa desgraça. Não. Mas é uma analogia Sabe que eu falei. A gente tem que ter mais do que isso. Eu trabalhei com o professor Marcelo Espinosa, que foi prefeito, né? Sim. E trabalhei com ele, com a Luzia, uma pessoa maravilhosa. E o professor Marcelo tinha uma frase que eu gravei e carrego comigo. Né? Que ele fala, uma vez ele falou assim, eu falei de uma situação complicada lá na prefeitura e ele falou, Nilza, vamos pensar da seguinte forma, entra no túnel e começa a caminhar. Por quê? Porque a luz vai acender. Agora, se tu não caminhar, a escuridão vai chegar até onde tu estás. E com relação à morte, à velhice, né? A pessoa sabe, Denise, que entrou no túnel. Sabe que entrou no túnel e vai caminhar. Só que o que ela tem que ter? A certeza... Com luz, exatamente, com luz. Um túnel onde tu tem com quem conversar, tu tem com quem dividir, tu tem com quem compartilhar. Esse é o necessário, na minha opinião. Né? E eu sempre, como orientadora educacional, sempre disse isso. A pessoa tem que ter sempre alguém que ela possa desabafar, que ela possa dialogar e que em determinados momentos ela não busca julgamento. Ela busca alguém que ouça sem aconselhar, sem julgar, é a necessidade do falar. Em outro determinado momento, a necessidade do aconselhar. Mas essa necessidade, ela é do ser humano, né? Imagina tu
não ter alguém na tua vida que seja de total confiança, porque a vida da gente também não pode ser um livro aberto, né? Então, que seja de total confiança para que tu possa desabafar as tuas angústias. As pessoas acham que é feio dizer que tem medo, né? E o medo faz parte da nossa vida, a gente só não pode ter o medo que nos trava, né? Mas o medo que nos protege a gente tem que ter. Então, acho bem necessário essa questão que a Denise está falando, esse olhar para essas pessoas que sabem que já entraram no túnel, né? Eu acho que essa questão aí do pessoal da terceira idade, que são chamados hoje, né, vamos dizer assim, uma situação que tem que ter muito cuidado de todas as partes, né? Muita atenção. Tanto da família, o setor público também tem que ter algumas alternativas. Nossa, isso está ainda muito deficiente, precário, né? Sim. Muito precário, né? Algumas atividades, né, estímulo, essas coisas. Mas também, tu estava falando, eu estava pensando, eu lembro, na época eu estudava, não faz tanto tempo, também não faz pouco, também não faz tanto, né? A gente estudava, nós estudávamos, melhor dizendo, não me lembro que matéria essa, era geografia, acho que era, a pirâmide. Era uma pirâmide, faixa etária. Então, aqui embaixo eram os jovens, lá em cima os mais velhos. Era exatamente uma pirâmide. Faz pouco tempo que eu estava na pirâmide, não é mais pirâmide. A base, que era para ser a mais larga, que tinha mais jovens na época, está diminuindo. Agora é menor. Aqui no meio está grandão. Ela está um troço assim, barrigudo. Exatamente. Assim. E lá em cima, que era para ter poucos idosos, já tem bastante. Já tem bastante. E esse pessoal que está no meio aqui vai subir. Porque a expectativa de vida, a pirâmide daqui a um tempo vai estar invertida, continuando essa tendência, né? E como a expectativa de vida está aumentando, né? A medicina, graças a Deus, né? Qualidade de vida das pessoas, tudo melhorando, a tendência é a pessoa durar mais tempo e ser mais produtiva. Exatamente. Então, isso também tem que ser aproveitado. Até porque não vai ter tantos jovens assim lá no futuro para suprir alguma necessidade. Então, esse é o lado bom, né? As pessoas mais velhas terão algum tipo de oportunidade, poderão, desde que queiram, né? Produtivas, se sentirem produtivos, que é o que diz ali. E outra coisa que eu acho importante, que eu gostaria de fazer uma colocação, que se sentir produtivo, a gente tem que se sentir em qualquer fase da nossa vida, né? Claro que no final da vida, vamos dizer assim, essa necessidade ela aumenta, mas hoje em dia, né, no nosso país, quem tem um emprego bom já se considera feliz, né? Mas quem trabalha no que gosta, esse é o mais feliz de todos. É o mais feliz de todos. Então, trabalhar no que gosta, fazer o que gosta, eu acho que é a melhor coisa da vida. É uma benção. Né? É uma benção. É uma benção. E até porque, né, Miguel, a gente pensa, né, a gente foi criado numa cultura de que nós tínhamos que estudar para fazer um concurso. Sim. Né? Hoje isso não dá mais segurança para ninguém. Então, eu acho que aquela pessoa que muitas vezes está preso a um determinado ou local, fazer um concurso ou fazer uma faculdade para ter um futuro garantido. Exatamente. Também. Né? Mas aquela pessoa que está presa num lugar que não está sendo feliz, aquilo ali está tirando tempo de vida, aquilo ali está tirando saúde, né? Porque, exatamente, porque eu costumo dizer até para os meus orientandos, aquilo que a gente faz porque ama é sucesso, dificilmente não vai ser. Agora, aquilo que a gente faz por obrigação, o resultado é 50%. Porque a gente não colocou todo o amor no que está fazendo. E o pior disso é que não reverbera, né? Não reverbera da forma como poderia se a gente estivesse em melhor situação. Com certeza Nós não. vamos ter que dar mais um intervalinho, gente. Fiquem conosco, a gente já volta para seguir na nossa discussão. Seguimos então e vamos lá, Nilce, é a sua vez. Meu Jesus Cristo. Universo, hein? Te concentra aí para sair uma boa reflexão para nós. Nossa, que grande. Tu ainda vai fazer suspense? Eu não creio. Coisas pequenas podem transformar-se em grandes quando recebe a devida atenção. Coisas pequenas são sementes de chances que você não pode deixar passar despercebidas
veja o mundo com mais atenção. Eu concordo plenamente. Eu até vou fazer uma referência do que eu costumo dizer. Quando fala coisas pequenas podem transformar-se em grande, eu sempre digo que é melhor cada um ter consciência de que escada foi feita para subir degrau por degrau do que querer pular lá no quinto, que o tombo é maior. Então eu acho que quando tu começa com uma coisa pequena, mas que tu dá a devida atenção, o cuidado com o que tu estás fazendo, seja lá o que for, a tendência é se tornar grande, né? A gente pega a natureza, por exemplo. A árvore, ela não nasce grande, é uma semente, né? Que cuidada, ela vai vingar, né? Então, eu concordo que coisas pequenas são sementes de chances que você não pode deixar passar despercebido. Veja o mundo com mais atenção. Esse mundo com mais atenção, isso eu já falei aqui várias vezes, inclusive numa da nossa fala, foi que uma preocupação. Eu como orientadora educacional, eu como final de carreira, eu ainda tenho, né, esse lado, tu tem razão e emoção. Então a razão me diz, está na hora de parar. A emoção me diz, tem orientandos meus que ainda precisam, né? Porque eu tenho uma preocupação muito grande com jovem. Muito, muito, muito grande. Tanto com idoso quanto com jovem. Mas eu me preocupo muito com jovem, porque eu penso hoje que esse jovem, ele está vivendo apenas o hoje. É só o momento. Só o momento. Ele está vivendo sem se dar conta, né, de que, obviamente, nós temos que ter um percentual de passado, presente e futuro, né, mas que muita gente não faz esse contrapeso. E eu fico muito angustiada por trabalhar com jovens, orientadora só do ensino médio, de que é só aquele momento. E o amanhã, eles têm que plantar hoje, têm que começar a plantar hoje. Então, creio muito na plantação da semente para que dê resultados. E estou aguardando grandes resultados futuros para o Butiá. Bueno, deixar aqui para nós irmos olhando, né? Eu queria também aproveitar esse pensamento para fazer a seguinte reflexão. A gente precisa respeitar os processos, exatamente, né, de todas as coisas. Muitas vezes eu estou muito ansiosa em realizar tal projeto, talvez eu já pense esse projeto grandiosamente. Aí esse projeto ele não acontece como eu estava imaginando, eu já me frustro, já começo a procurar, meu projeto tem defeito, onde é que está o meu erro, e aquilo me consome. E eu não tenho o entendimento do processo, né? Que nada nasce grande, né? A figueira, eu acho lindo a figueira, eu tenho paixão por figueira. Me dá uma dor quando a gente passa lá na localidade da Água Boa, quando vai para Pantiarama e vê a figueira velha, né? Que já não existe. Era linda, né? E quando a gente vai em reunião de trabalho lá para o lado da Costa Doce... Aquela figueira que era do antigo estabelecimento lá, pessoal, todo mundo fala do seu Nadico, ela já está... Faz tempo que não passa ali. Foi um raio que a atingiu e ela... Mas a figueira, segundo os mais antigos, né, ela leva 50 anos para abrir. Então, depois que a figueira abriu, ela está com 50 anos. Mas 100 e poucos anos, eu quando era guri, aquela figueira já era aberta, né? Ela já mas era... eu também, eu sou muito mais Linda, velha, né? Eu era guria aí de 12, 13 anos e já admirava a figueira. Então, provavelmente, ela morreu já com mais de 100 anos, bem mais de 100 anos. Sim. E, então, como estava falando, aí quando a gente vai para a Costa Doce, eu comento com meu marido, se eu pudesse pegar essa figueira e levá-la do jeitinho que ela está e largá-la em casa, né? Porque é lindo, é lindíssimo, sem contar o que ela passa, né? Aquela sensação gostosa de proteção, de acalanto, de amplitude, enfim. Mas tem um processo, né? Então não adianta, mesmo que alguém me dissesse que eu fosse uma pessoa que não lesa, né? Vai que daqui a 5, 10 anos já está
Mesmo que eu tenha tanta vontade, eu preciso entender o processo. Então, isso passa para a vida da gente também. Não né? se queima etapa. Às vezes não é o momento, né? Às vezes não foi, a estratégia não foi bem definida. Então, eu vejo essa história das coisas pequenas, né? Das sementes, como isso. Em tudo que a gente vai fazer, pensar os detalhes, estar atento aos detalhes e ter paciência, Exato. porque não tem como a gente atropelar o processo. Nada isso é coisa se começa já com resultado. Não, e isso é coisa que a maturidade nos traz. A gente planta Só no ela. resultado. Porque quanto mais jovem a gente é, mais imediatista a gente é e mais a gente vê que a gente não controla coisa nenhuma. Né? A gente pode ter Não um tem planejamento, controle. uma meta, mas não está sob controle. O que precisamos ter? Sabedoria para tocar E adiante. paciência. Como diz aquele, eu gosto muito do ditado, né? Como diz aquele outro ditado, Apressado come cru? a vida não está nem aí para o teu planejamento. Às vezes tu planeja um negócio, sai do outro jeito, né? Bom, enquanto a Nil estava fazendo a leitura ali, ela fez um comentário no meio, e antes dela terminar, né, a frase, eu estava pensando já aqui no final, ó, sobre todo esse aspecto aí de começar pequeno e tal. Vejo o mundo com mais atenção. Bom, nem todas as coisas que são pequenas também podem ser importantes ou podem ser boas na vida da gente. Então, por isso, atenção. A gente tem que ter atenção naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente quer que cresça. Né? Não adianta também a gente querer abraçar o mundo com as mãos. Então, tem que ter foco, tem que ter Nós vamos puxar os determinação. ditados, tem que cortar o mal pela raiz, né? Quando o mal, a gente corta pela raiz. Tem que ter foco, tem que ter, né, gostar do que faz, como a gente falou no blog anterior. O foco é muito importante, né? Mas obviamente, Tudo né, tem que as ter coisas, foco. nada começa grande. Só quem recebe as coisas de herança, né, pode receber uma grande fortuna. Mas mesmo assim ainda tem que ter a sabedoria Eu já ia dizer. de conservar, Mas, de exato, manter, se não né? tiver sabedoria, vai perder logo, Vai logo. logo. Então, essa questão da semente também, quero fazer um gancho para entrar uma observação sobre a questão dos jovens. Eu também escutei lá uma história, né? Acho que é uma história, não sei se foi real, mas é tipo de uma historinha lá de um senhor já de idade plantando uma árvore, não sei se uma figueira, que leva não sei quando, né? Plantando uma árvore, já bem velhinho. E aí falaram para ele, mas o que tu quer plantando essa árvore aí? Quando essa árvore estiver dando sombra, tu vai estar morto, né? Não vai desfrutar. Mas eu não vou desfrutar, mas hoje eu estou sentado naquela outra ali que não foi eu que plantei. Então, quer dizer, ele está fazendo uma coisa pequena pensando no bem da humanidade, no futuro, que nem vai estar aí. Exatamente. E eu faço esse gancho com os jovens que tu estava falando, e eu fico me perguntando, será que os nossos jovens hoje estão assim? Antes não era assim? Porque, voltamos de novo na questão lá das frases. Uma vez eu estava numa palestra lá, até era uma palestra meio que motivacional, assim, e o cara iniciou a palestra com a frase lá. Os jovens de hoje em dia não têm mais cabeça, não pensam, não sei o quê. A próxima geração está, a próxima geração está ferrada com esses jovens que nós temos hoje. E aí todo mundo concordou. E aí ele perguntou assim, vocês sabem quem falou essa frase? Foi um cara lá na Grécia, não sei quantos mil anos. O que quer dizer que a nossa juventude, o jovem, melhor dizendo, ele tem o mesmo perfil, né? de não pensar, de não planejar, de achar que é imortal, né? Isso é um outro problema. Acha que é imortal, sai fazendo coisas que não deve. Infelizmente, às vezes acontecem os acidentes. Então, pode ser que, de repente, o nosso jovem de hoje esteja mais ainda, vamos dizer assim, agravado, né? Esse problema. Mas eu acho que é um problema, é uma situação do jovem, que todo jovem passa por essa fase. Principalmente na adolescência. Vamos ter a esperança, né, que depois, como a gente também já foi jovem, né, e depois criamos juízo, né, então que isso também vai acontecer, né. Sim, eu espero. Eu não sei, eu estou falando de uma coisa, eu não trabalhei com jovens assim, para fazer um comparativo do jovem de antigamente, né, de outras gerações com o de agora. Eu vejo muito... Eu acho que, só não te interrompendo, mas eu acho que essa questão aí
das mídias sociais, da internet, sim, isso sim, é uma coisa que não tinha antes e hoje está influindo muito mais negativamente do que Eu ia positivamente. complementar. Era o que eu ia puxar agora, que na nossa época, É. e que bom que não tinha, né? Deus sabe o que faz, na nossa época não tinha nada disso, né? Mas também nós tínhamos as nossas famílias bem mais presentes, né? E hoje havia mais diálogo, né? Havia aquele momento assim, não se dependia tanto de uma máquina para tantas coisas, né? E hoje a gente vê que o jovem parece que ele não, se ele socializar tudo bem, se ele não socializar tudo bem também, porque ele vai para a internet e ele socializa de certa forma. E essa questão de lidar com conflitos, tu precisa do outro para tu resolver o teu conflito, porque tu não vai conseguir dialogar com a internet. Com certeza, se tu está conflitando contigo mesmo, é outra figura. Eu concordo, Miguel e Denise, assim, ó, e eu posso falar, né, pela minha idade, eu posso dizer que a coisa era bem diferente, né, não tinha essa informação toda que tem, não tinha essa tecnologia, por isso se dava, era mais presente o diálogo, era mais presente a figura paterna ou materna, né, no meu caso materno. E hoje, o que eu percebo, e eu falo isso de cadeira, porque há anos venho trabalhando com ensino médio, eles, interagindo com alguém na internet, eles estão ficando sem a socialização. Por quê? Porque eles estão ali naquele mundo virtual, né, e não no presente. Então, se tu faz uma pergunta, ficam te olhando. Tu pede para criar um texto, fica te olhando, né? A escrita num Face, num WhatsApp, sei lá, né? É tudo abreviado. Sim. Então, esse dia eu recebi uma mensagem que eu custei para decifrar toda ela. Um MSG. Para traduzir. Mas olha só, eu acho que assim, ó, quando eu falo de preocupação, e eu já falei isso aqui várias vezes, eles estão com uma carga muito rápida e muito grande de informações. A informação, assim, ó, como dizia minha mãe, é de balde, né? Mas de conhecimento, não. Porque falar... é só aquilo ali e o conhecimento está ficando, que é uma diferença de tempos atrás para hoje. Por exemplo, antigamente tu via muito jovem te falando de agricultura, de plantação, de trabalho na agricultura e tudo. Hoje, só falta te dizer que o ovo vem do mercado. Entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. E eu não vejo o jovem assim, ó, eu não vou generalizar, não vou. De jeito nenhum, até porque tem jovens aí brilhando mesmo, inclusive defendendo o projeto fora do país. Eu me encanto, né? Mas tem uma massa muito grande que ele não sabe que sabe sonhar, que pode sonhar. Temos até o próximo Entre Linhas, então, onde a gente espera contar com a audiência de vocês. Até lá! Até o próximo.